as epístolas do apóstolo João. Estão bem no final da Bíblia, pouco antes de Apocalipse e antes do livro de Judas. Graças a Deus, glória a Deus, a igreja está bem cheia, não temos lugares vagos. Deus é bom. Primeira Epístola de João, capítulo 1, diz assim, o texto que deve estar já projetado, é Primeira Epístola de João 1, 8, 9 e 10. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido o pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos, se conhecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós nessa noite que aqui estamos reunidos em volta da Tua Palavra, como família Tua, pedimos que o Teu Santo Espírito coloque a compreensão da Tua Palavra no coração de cada um, e que assim, Pai, possamos entender o Seu querer, possamos entender a Tua vontade, possamos andar na luz, possamos viver na verdade, Pai. Que nada nessa noite impeça o Teu Santo Espírito de agir em nossos corações, mostrarmos a verdade, convencer-nos através da Tua verdade. A Tua palavra é a verdade. Faça assim conosco, em nome de Jesus. Amém. O tema desta noite é 3 mentiras que o diabo sempre diz e nós acreditamos. 3 mentiras que o diabo sempre diz e nós acreditamos. Você já acreditou em alguma mentira que o diabo disse para você? Com certeza, eu já. Todos nós já acreditamos em alguma mentira que o diabo disse para nós. E o pior é que muitas vezes, por acreditarmos nas mentiras que o diabo fala para nós, acabamos nos desanimando e até mesmo às vezes caímos por acreditarmos nas mentiras de Satanás. Semana passada, falando sobre a mensagem quando o primeiro casal, Adão e Eva, lá no jardim do Éden, caíram, eles caíram por causa de uma mentira de Satanás. Tiveram que ser expulsos do jardim, não por um capricho de Deus, mas para que eles não comessem da árvore da vida e permanecessem eternamente vivendo naquela condição de pecadores. Com certeza, se eles tivessem comido da árvore da vida, eles viveriam e viveriam prolongadamente, indefinidamente, e naquela condição de pecadores. A doença já entrando no mundo,
com toda a maldade, com toda a corrupção do corpo, se tornariam verdadeiros zumbis na terra. Aí, para que o homem não estivesse nessa condição, Deus fez com que eles saíssem do jardim e só retornassem para o jardim lá no final de todas as coisas, quando em Apocalipse 22, Deus restaura um novo jardim para o homem, e nele está a árvore da vida. Aí o homem vai poder comer novamente, ou poder comer finalmente da árvore da vida, e viver por toda a eternidade com Deus. Só depois, no final de todas as coisas, tendo o Senhor Jesus resgatado tudo para Deus. Agora a questão, enquanto nós estamos aqui vivendo nesse mundo, enquanto nós estamos vivendo nesse mundo que jaz no maligno, cujo príncipe é Satanás, o pai da mentira, é por isso que Deus não gosta da mentira, porque a mentira é própria de Satanás. Satanás é o pai da mentira, ele é mentiroso por profissão. O nome dele, Satanás, quer dizer acusador. Ele acusa, e ele acusa falsamente. Mas a palavra de Deus diz que quando Satanás nos acusa perante Deus, e a Bíblia diz que ele faz isso dia e noite, diante das mínimas coisas que fazemos, ele tanto nos acusa diante de Deus, como acusa também a nossa consciência. Eu tenho certeza que nessa noite, diante dessa mesa, onde está a ceia do Senhor, da qual nós participaremos daqui a pouco, eu tenho certeza que muitos aqui estão sendo acusados na sua consciência, pelas mínimas coisas que cometeram. Olha, você fez isso, você fez aquilo, você não é digno de estar aí, você não é digno de tocar nessa mesa, você não é digno de estar sentado, você não é digno de estar cantando, você não é digno de estar tocando, você não é digno disso, você não é digno daquilo. Satanás, ele tem uma inveja de nós, porque ele perdeu todo esse privilégio que hoje nós temos, o privilégio de louvarmos a Deus, o privilégio de adorarmos a Deus, o privilégio de servirmos a Deus, o privilégio de sermos de Deus. Ele perdeu tudo isso, e é por isso que ele tem uma raiva de nós, e ele nos acusa dia e noite. Conta-se que Martinho Lutero, o reformador da igreja cristã, aquele ex-monge alemão, que ficou vários dias recluso no mosteiro, tentando a santificação, tentando se aproximar de Deus. Ele via que quanto mais ele queria ser perfeito, quanto mais ele queria ser certo e correto, mais ele não conseguia. Aí ele foi descobrir nas Escrituras que o justo viveria pela fé. É pela fé que nós somos justificados, é por crermos que Jesus Cristo já pagou por todos os nossos pecados, já fez tudo que nós poderíamos fazer para nos limpar, para nos purificar. Ele fez tudo por nós, basta nós crermos, entregarmos nossa vida a Ele. Entregando a nossa vida a Ele, vivemos para Ele, andarmos na luz, andarmos da forma correta, fazendo o possível, tudo para permanecermos na vontade dEle. Aí diz que Martinho Lutero, no final da vida dele, estava para morrer, no leito de morte, idade avançada. Satanás apareceu para ele numa visão e apresentou para ele uma folha longa, mais longa, que parecia que nunca mais tinha fim. Parecia aqueles rolos de formulário contínuo que antigamente usava-se impressora de computador. Era uma longa folha. E Satanás apareceu diante de Martinho Lutero e disse assim: ó, Martinho Lutero, tu estás para morrer, né? Tu pensa que tu vai para o céu? Engano teu, meu cara. Logo, logo você vai estar comigo, nas minhas mãos. Eu finalmente vou poder me vingar de você, fazer com você tudo que eu sempre quis fazer na terra. Olha, Martinho Lutero, tem escapatória para você, porque a lista dos teus pecados é grande, Martinho Lutero. Olha aqui, quer ver tudo que você fez? E Satanás foi desenrolando aquela lista, foi desenrolando e foi mostrando: olha aqui, Martinho Lutero, você fez isso, lembra, tu fez aquilo, e aquilo outro, e aquilo outro, e aquilo outro, e não terminava. Satanás tão astuto, que foi até aquela última semana dos dias de Martinho Lutero. Ainda essa semana você fez isso, você fez aquilo. E Martinho Lutero, com a calma dele, tranquilo, olhando assim lá no seu travesseiro, ele disse: é verdade, Satanás, é verdade.
Você tem toda a razão. Eu cometi tudo isso mesmo. Mas tu esqueceu de uma coisa, Satanás. Falta uma coisinha aí. Satanás olhou assim: opa, fala aí que eu estou pronto para anotar. Mais uma coisa. Escreve aí: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Na mesma hora que Martinho Lutero falou isso, a visão desapareceu. Satanás desapareceu da frente dele. Martinho Lutero sorriu e descansou em paz. Foram os últimos momentos da vida de Martinho Lutero. Mas existem 3 mentiras que Satanás, ele é especialista em nos aplicar. A primeira delas, ele diz assim: você é um hipócrita. Você diz que está servindo a Deus, mas na verdade está servindo a você mesmo. Logo logo você vai desistir. Eu sei disso. Com certeza alguém aqui já ouviu isso de Satanás. Satanás dizer para você que você é um hipócrita, que você não presta, que você serve a Deus por algum interesse, você está servindo a Deus por você mesmo, por alguma conveniência, mas logo logo você vai desistir, porque as coisas vão se apertar. Com certeza alguém já ouviu essa mentira de Satanás. O que devemos responder para ele? Primeira carta de João 3, abra aí junto comigo, olha. Primeira carta de João 3, versículos 19 e 20. Olha só o que devemos responder para Satanás: assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Muitas vezes o nosso próprio coração nos condena. Muitas vezes, diante das falhas que nós cometemos na vida, o nosso coração nos condena. Nós temos muitas vezes uma mente, um coração sensível, uma consciência muito sensível. E se não bastasse Satanás nos acusar, vivemos também nos acusando. É uma carga de acusação sobre nós que muitas vezes pensamos que não vamos aguentar. Muitos acabam ficando até com problemas psicológicos. A pastora Sandra, que entende bem dessa área, sabe disso. Que muitos dos problemas psicológicos, problemas emocionais, são causados pela acusação da nossa própria consciência. Outras vezes por acusação do próprio Satanás. Temos a consciência sensível, temos uma consciência que muitas vezes cobra de nós, exige de nós. Existem pessoas que são até mesmo perfeccionistas demais, se acusam até mesmo sem dever, se acusam até mesmo quando não deveriam estar se acusando, se acusam por coisas das quais não têm culpa, se acusam por coisas que não devem. Você é assim também? Você já pegou algumas vezes se cobrando de você mesmo, se acusando, se auto-martirizando, ficando sem dormir, ficando às vezes sem ter apetite, por causa de uma acusação? Olha, se o nosso coração nos acusa, a palavra de Deus aqui está dizendo: Deus é maior do que o nosso coração. A quem devemos dar ouvido? Ao nosso coração ou a Deus? Se Deus não nos acusa, estamos em paz, estamos com uma consciência tranquila diante de Deus. Paulo, apóstolo do Senhor, ele dizia que ele se esforçava, fazia de tudo para ter uma consciência pura, uma consciência limpa, tanto diante de Deus como diante dos homens. Temos que cumprir a nossa parte, fazer a nossa parte, lutarmos para termos uma consciência tranquila diante de Deus e diante dos homens, fazendo exatamente aquilo que a palavra de Deus nos diz. Mas quando muitas vezes assim procedemos, mas a consciência continua nos acusando, o nosso coração continua nos acusando, Deus é maior do que o nosso coração, e Deus é poderoso para nos justificar, nos purificar. E se Deus é maior do que o nosso coração, devemos dar ouvidos à voz de Deus. Outra palavra, primeira carta aos
Coríntios 4, 34. Se você puder, acompanhe comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, os versículos de número 3 e 4. Olha só o que diz: pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Olha o que Paulo está dizendo aqui, olha, pouco me importa, estou nem aí se eu for julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada minha consciência me acuse. Nem por isso eu me justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Só existe um juiz, e esse juiz é Deus. Se nós usurparmos o lugar de Deus como juiz, sabe o que acontece conosco? Da mesma forma, com o mesmo critério com que nós julgarmos aos outros, Deus irá nos julgar. É por isso que nós nunca devemos julgar, porque com o mesmo critério, com a mesma exigência que nós julgarmos nossos irmãos, seremos julgados também. Então por isso que é bom deixar a função de julgar para Deus. É só Ele. Paulo dizia, olha, embora eu tenha a minha consciência tranquila, eu julgo a mim mesmo que eu estou justificado. Eu deixo Deus, o juiz, me julgar. E chegará um dia que Ele vai trazer à luz tudo que está oculto nas trevas, vai manifestar as intenções dos corações. E nessa ocasião cada um receberá de Deus a sua aprovação. A nossa aprovação não vem dos homens, a nossa aprovação não vem de nós mesmos, a nossa aprovação vem de Deus. Glória a Deus por isso, né? Ainda bem, porque nós somos exigentes demais em nos cobrarmos. As pessoas são geralmente exigentes demais em nos cobrarmos, em nos colocar naquele padrão, naquele critério já bem definido pelas pessoas. Mas é Deus quem nos julga, e é a Ele que nós devemos nos submeter. Segunda mentira que Satanás geralmente conta: olha, você é um perdedor, você arruinou sua vida, você não presta para muita coisa, você não serve para ser um filho de Deus. Olha só, que atrevido, hein? Satanás já te acusou assim, dizendo que você é um perdedor, que você arruinou sua vida, você não presta para muita coisa, você não serve nem para ser um servo de Deus. Com certeza Satanás já te acusou, mas a resposta para isso está em Isaías 61, versículos 1 a 4, que diz assim: eu chamei os pobres, os quebrantados de coração, os cativos, para que sejam chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para ser glorificado. Eles edificarão ruínas antigas e restaurarão os antigos escombros. Eu amo muito essa passagem de Isaías 61, muito mesmo, porque aqui o profeta nos chama, nos compara com carvalhos de justiça. Sabe por quê? Sabe o que é um carvalho? Eu andei lendo sobre o carvalho e descobri que o carvalho, é uma das árvores mais fortes, mais vigorosas, mais resistentes da natureza. Pode durar até mais de 100 anos. E ainda que ele sofra muitas tempestades, ações de raios, muitas intempéries da natureza, ele é a árvore que resiste e não sucumbe diante das ventanias, diante das tempestades. Ele muitas vezes, ele é cheio de marcas, ele é todo torcido, ele tem um caule ferido, e cada um daqueles ferimentos, daqueles retorcimentos no caule dele, mostra as tempestades às quais o carvalho foi submetido.
E o mais interessante é que as tempestades, as ventanias, as ações da natureza na vida do carvalho só tendem a fortalecê-lo. Aquele velho ditado: o que não nos mata, nos fortalece. E pode ter certeza, querido, você não é perdedor, você não é derrotado, você é mais que vencedor. A palavra de Deus nos afirma que nós somos mais do que vencedores, que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem anjos, nem qualquer outra criatura, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque somos mais que vencedores, mais que vencedores, mais que vencedores. E o Senhor é aquele que sempre nos conduz em triunfo, sempre nos conduz em vitória. E assim nós vamos indo de vitória em vitória, de vitória em vitória, não de derrota em derrota, mas de vitória em vitória. Cada luta, cada tempestade, cada ventania, cada força que vem contra nós, somente nos fortalece, somente nos torna mais fortes, mais ainda invencíveis, mais ainda resistentes, mais ainda vigorosos, como verdadeiros carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. É isso que você é. É isso que o profeta Isaías está dizendo que você é. Você é um carvalho de justiça, você é a plantação do Senhor para a sua glória. Você não é um perdedor, você não é um derrotado, você não é um fracassado, você não é aquele que não serve nem para servir, mas você é aquele que é mais do que vencedor, mais do que vitorioso, forte em Cristo Jesus, e naquele que você tudo pode, naquele que te fortalece. Você pode passar por todas as coisas, pode sim, porque é Ele quem te fortalece. Amém? Tem mais, você nem imagina as coisas que Ele preparou para você, tudo aquilo que Ele tem preparado. Há uma terceira mentira que Satanás, ele fala muitas vezes para nós. Ele diz assim: você é muito pequeno, você não tem condições, você está enterrado nas coisas do mundo, você nunca fará um impacto nesse mundo, você não está fazendo diferença na vida de ninguém, logo você vai desistir. Já repararam? Parece que a coisa que Satanás mais quer de nós é que nós desistamos. Ele quer que você desista, ele quer que você largue tudo, ele quer que você chute o balde, que você desista, jogue a toalha, fala: não dá mais, esse caminho não é para mim. Esse caminho é para o pastor, para a pastora, para o presbítero, eles parecem que têm mais condições de servir, parece que... Não, somos iguaizinhos a você, nós somos todos iguais, não mudamos em nada.